Gostaria de dizer algumas palavras sobre o meu pai e sobre o porquê de acreditar que este fim de semana é tão importante. Mas não se preocupem. Há 5 minutos, o palácio de Buckingham ficou em silêncio quando o príncipe William se apresentou perante as câmaras com a expressão calma e a voz suficientemente trêmula para revelar o peso do que estava prestes a dizer. Num momento que ecoará pela história real, confirmou a notícia de partir o coração que o público há muito suspeitava. O príncipe André vai retirar-se definitivamente de toda a vida pública. O anúncio durou apenas 2 minutos, mas cada palavra soou como uma despedida. Em respeito pelos desejos de Sua Majestade e pelo bem-estar do meu tio Guilherme, disse que o Duque de York continuaria a sua vida em privado sob os cuidados e com o total apoio da família. Era a confirmação final de algo que era sussurrado há anos, o fim do capítulo real de Andrew. Os repórteres à saída de Buckingham estavam paralisados, o pátio normalmente agitado pelo movimento dos turistas estava estranhamente silencioso. Atrás das janelas do palácio, os assessores moviam-se rapidamente, mas em silêncio conscientes de que estavam a assistir ao encerramento de uma das histórias mais controversas da monarquia. Na loja real, no Windsor Great Park, Andrew terá assistido à transmissão em direto sozinho. A mesma casa que outrora acolhera recessões reluzentes estava agora quase às escuras com o som da televisão a ecoar pelos quartos vazios. Quando William proferiu as palavras vida privada, recordou mais tarde, um assessor, o duque simplesmente baixou a cabeça e não disse nada. Não se tratava de um anúncio comum. Não se tratava de castigo ou exílio, mas sim de misericórdia envolta em finalidade. A monarquia tinha traçado os seus limites, e pela primeira vez em décadas, o príncipe William era quem os impunha. Por todo o Reino Unido, as reações foram rápidas tristeza-choque e um alívio inquieto, porque por detrás da formalidade das palavras estava uma verdade dolorosa. O filho, outrora celebrado como herói de guerra, tornara-se o conto de advertência de uma dinastia que se recusa a esquecer. Fiquem comigo até ao fim, porque o que levou a esta decisão, as reuniões secretas, a carta final e a aprovação silenciosa do rei revelam muito mais do que uma declaração poderia alguma vez revelar. Para compreender como o palácio chegou a este ponto solene, precisamos de recuar aos meses tranquilos que antecederam outubro de 2025, meses repletos não de manchetes escandalosas, mas de manobras discretas a portas douradas. O Palácio de Buckingham, tantas vezes palco de cerimônias e grandezas, tornara-se um lugar de sussurros, contenção e reorganização. O que parecia calmo por fora era, na verdade, uma tempestade cuidadosamente gerida. O príncipe André vivia quase em reclusão na Royal Lodge, a sua residência aninhada dentro do Windsor Great Park. Outrora palco de luxuosas festas ao ar livre, a propriedade tornou-se sombria. O número de funcionários foi reduzido e a segurança reduzida. Raramente viajava para Londres, e quando o faia, era estritamente por questões familiares, visitas discretas ao rei em Clarence House ou jantares ocasionais com as princesas Beatrice e Eugenie. O seu mundo restringira-se a corredores silenciosos e telefonemas reservados. Nem sempre foi assim. 2 décadas antes, Andrew era o filho de ouro do dever, o piloto da marinha que voou nas Falklands, o príncipe encantado que trouxe energia a uma monarquia envelhecida. Mas o tempo e os tropeções transformaram este legado brilhante em sombras. Após a entrevista ao Newsnight em 2019 e as consequências subsequentes que o afastaram dos títulos militares e das funções públicas em 2022, tornou-se o Windsor invisível, presente em sangue, ausente à vista. Ainda assim, agarrou-se à esperança.
Em 2024, André começou a pressionar em privado para um regresso parcial aos deveres reais. Algo pequeno, algo útil, disse a um confidente. Queria voltar a participar em provas de veteranos para representar a coroa em funções menores, mas essa esperança colidiu com uma nova realidade. O reinado do rei Carlos era sobre a reconstrução da confiança e a geração do príncipe William não tinha apetite por segundas oportunidades que pudessem reacender velhas controvérsias. Nos bastidores cortesãos seniores debatiam o seu futuro. As conversas não foram cruéis, apenas brutalmente pragmáticas. A monarquia não se pode dar ao luxo de incertezas, disse um conselheiro durante uma sessão estratégica a altas horas da noite. Cada aparição pública corre o risco de reabrir feridas antigas. Anne, conhecida pela sua franqueza, terá concordado. Não podemos continuar a remendar fissuras que não fecham. Até Charles, dividido entre o afeto e o dever, começou a retrair-se. A sua saúde era frágil e o seu foco estava fixo em manter a estabilidade enquanto preparava William para a liderança. O monarca amava o irmão, mas também compreendia o custo da indulgência. Um conselheiro próximo recordou. O rei disse claramente: o perdão é pessoal. A representação é constitucional. Esta distinção moldaria tudo o que se seguiu. Entretanto, a posição de William estava a evoluir. Antes, a ponte entre a tradição e o progresso na família via-se agora como o executor de um novo código real baseado na responsabilidade. A confiança do público precisava de ser conquistada, não herdada. Cada passo em falso da realeza corria o risco de destruir a credibilidade que ele e Catarina tinham passado anos a restaurar. No verão de 2025, William começou a reunir-se em privado com os principais conselheiros do palácio. As sessões eram rotuladas como discussões de continuidade, mas todos sabiam o seu propósito. Para finalizar a retirada permanente do príncipe André, não havia prazer na tarefa, apenas determinação. A geração mais nova da realeza, William Catherine, e os filhos de Anne acreditavam que a monarquia não só deveria parecer limpa, mas ser limpa. Com a aproximação do outono, o tom na corte mudou. Os convites mudaram. O nome de André desapareceu discretamente das listas cerimoniais. A sua fotografia foi omitida de certas comunicações palacianas, um sinal subtil, mas inconfundível. No final de setembro, foi redigida uma carta formal, respeitosa, concisa e definitiva. Ela reconhecia os serviços prestados por André, a sua lealdade passada e os seus anos de serviço público, mas também confirmou que a sua reforma da vida real seria definitiva. Só faltava uma assinatura, a do rei. Hesitou durante dias, talvez semanas, mas no final, o dever prevaleceu. O documento foi assinado na Clarence House, sob um retrato da rainha Isabel II. Quando a tinta secou, a decisão era irreversível. Esta assinatura preparou o cenário para o anúncio de William e para o momento mais emotivo que a monarquia enfrentou desde o falecimento da rainha, porque não se tratava apenas de remover um título ou de clarificar um papel. Tratava-se de encerrar uma era, uma que começava com honra, vacilava em desgraça e agora terminaria em silêncio. As primeiras vagas de inquietação não apareceram nas manchetes, mas nos ritmos subtis da vida palaciana. O tipo de mudanças que só quem observa atentamente consegue perceber. No início de setembro, foram distribuídos convites para o banquete de outono em memória do príncipe. Normalmente, o nome do príncipe André aparecia discretamente na extensa lista de convidados de Windsor. Este ano estava desaparecido. No início,
Ninguém questionou, talvez por um descuido ou por uma questão de cronograma. Mas, em poucos dias ficou claro: o Duque de York já não estava a ser incluído nem mesmo em cerimônias privadas. Na loja real, o seu secretário, de longa data, reparou em algo diferente. As entregas regulares de despachos oficiais, pastas cuidadosamente encadernadas e correspondentes palacianos carimbados tinham deixado de chegar. O silêncio de Buckingham foi mais alto do que qualquer reprimenda. Andrew perguntou sobre isso, claro, mas as suas perguntas foram recebidas com polidez e imprecisão. O gabinete do rei está a agilizar as comunicações, disseram-lhes. Mas todos sabiam o que isso significava. Nos bastidores, uma série de reuniões confidenciais tinham lugar no Palácio de St. James. O príncipe William presidiu pessoalmente a várias delas, acompanhado pela princesa Ana e pelo Lord Chamberlain. O tom era profissional, quase clínico. A monarquia, concordaram, já não podia sustentar a ambiguidade em torno do Estatuto de André. Não se trata de um castigo, teria dito William, mas sim de um encerramento. O momento mais revelador ocorreu durante uma dessas reuniões, quando um conselheiro sênior produziu um documento intitulado Nota de Continuidade, Ajuste de Função Privada, Duque de York. O rascunho delineava o que todos já sabiam, que a presença de André em funções reais terminaria definitivamente. A única questão que restava era como anunciá-lo sem crueldade. Entretanto, Andrew permanecia praticamente alheio à extensão destes preparativos. Os amigos que visitaram a Royal Lodge nesse mês descreveram-no como inquieto, mas estranhamente esperançoso. Um deles recordou-se de ter visto uma pasta com o título Plano de Reabilitação Pública nas suas notas de mesa para possíveis projetos de caridade. Uma proposta discreta de servir através de boas obras. Noutra época, poderia ter funcionado. Mas esta era uma monarquia diferente, que media o legado pela transparência e não pela nostalgia. William também sentiu o peso do que estava a orquestrar. Pessoas próximas dizem que ele se debatia em privado, com atenção moral, entre justiça e compaixão. Respeitava o historial de serviço do tio e até lamentava o seu isolamento, mas também entendia que toda a instituição chega num ponto em que o sentimento deve ceder à sobrevivência. A coroa confidenciou a um conselheiro: pode perdoar em privado, mas deve proteger-se publicamente. No final de setembro, Guilherme visitou a Clarence House para informar o rei. A reunião, segundo fonte palaciana, durou menos de meia hora. Carlos ouviu, assentiu com frequência e assinou os papéis necessários sem comentários. Só quando Guilherme se levantou para sair é que o pai falou suavemente: lide com isso com dignidade, filho. É tudo o que peço. De regresso à Royal Lodge, Andrew recebeu uma carta entregue em mão dias depois. O envelope era pesado, com o selo real gravado em relevo. A mensagem no interior era curta, apenas 5 frases, confirmando que a reforma do Duque, da vida pública, seria oficializada nas próximas semanas, com respeito e discrição. Leu-o 2 vezes, dobrou-o cuidadosamente e colocou-o sobre a mesa, ao lado de uma fotografia emoldurada das suas filhas. Pela primeira vez em anos, não ligou a ninguém. Não se enfureceu, nem implorou. Aqueles que o viram nessa semana descreveram um homem quieto, a caminhar pelos jardins ao anoitecer, com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando através do grande parque em direção ao castelo de Windsor. No interior do palácio, a máquina da monarquia avançava. Guilherme terminava a redação pública.
Catarina coordenava os preparativos visuais e a equipa de comunicação ensaiava a apresentação sob embargo. Todo o processo era preciso, quase cirúrgico, no seu distanciamento. A dor interna da família nunca seria transmitida. E, no entanto, em todo o reino, o clima era diferente. Os jornais começaram a especular sobre uma decisão real iminente. As redes sociais fervilhavam de perguntas. Estaria Andrew doente? Ele retornaria. Seria exilado para sempre. O mistério alimentava a curiosidade. E a curiosidade despertava a atenção exatamente o que a coroa desejava evitar. Mas talvez a parte mais marcante desta história que se desenrolava não fosse a estratégia palaciana ou a intriga pública. Era a sensação de inevitabilidade. Toda a dinastia, por mais antiga que seja, acaba por confrontar o seu reflexo. Para os Windsor, esse momento tinha chegado. E agora, quero saber a sua opinião. O que acha deveria a monarquia ter dado ao príncipe André uma oportunidade tranquila de se redimir? Ou William tinha razão em proteger a integridade da coroa acima de tudo? Conte-me nos comentários abaixo. E digam-me de onde estão a ver de Londres, Toronto, Sydney ou de qualquer outro lugar acompanhando este verdadeiro acerto de contas. Porque o que aconteceu a seguir à porta fechada em Buckingham transformaria esta inevitabilidade silenciosa num veredicto real e irrevogável. No interior do palácio de Buckingham, onde o mármore polido e o silêncio escondem séculos de decisões, a reunião que selou o destino do príncipe André teve lugar numa tarde cinzenta de outubro. Os candelabros estavam com a luz reduzida à meia luz e as cortinas pesadas na sala de estar verde abafavam os sons do trânsito vindos do centro comercial. Apenas um pequeno círculo de membros da realeza e conselheiros seniores estava presente. O príncipe William, a princesa Anna, o Lord Chamberlain e Sir Clive Alderton, o secretário particular de maior confiança do rei. O clima era tenso e formal, mas por baixo de tudo corria o pulsar constante da inevitabilidade. William estava sentado à cabeceira da mesa, com uma expressão calma, mas profundamente tensa. Não se tratava de uma conversa sobre protocolo, era sobre sangue-dever e controlo de danos. À sua frente estendia-se uma pasta com o título Plano de Continuidade, Duque de York. Cada palavra ali dentro fora editada, reeditada e suavizada para equilibrar a compaixão e a consequência. A declaração em si era simples, mas as implicações eram monumentais. Anne, sempre realista, foi a primeira a quebrar o silêncio. Chegamos ao fim da linha. William, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Não há volta a dar para ele. O público não o permitirá. E, francamente, a instituição também não. Guilherme não olhou para cima. Eu sei, respondeu ele, mas não deixa de parecer um castigo. Não é, disse Anne, bruscamente. É preservação. Não havia malícia, no seu tom apenas verdade. Em frente deles, Sir Clive pigarreou. Sua Majestade aprovou a redação. Pede que o senhor mesmo a leia a Vossa Alteza Real. Acredita que a mensagem terá mais peso vindo de si do que de um comunicado de imprensa. Este pedido já era esperado. Durante dias, William debateu-se entre delegar o anúncio ou entregá-lo pessoalmente, mas como herdeiro do trono, compreendeu o que lhe era pedido. Para terminar um capítulo que a sua avó tinha começado, o seu pai tinha suportado e a sua geração chegaria finalmente ao fim. Eu farei isso, disse ele por fim. A Ana assentiu com um único aceno. Assim, torne-o limpo e gentil.
Nessa mesma hora, a mais de 30 quilômetros de distância na loja real, o príncipe André estava sentado no seu escritório, olhando para o mesmo objeto dourado que o tinha levado à ruína anos antes. A carta que confirmava a sua reforma definitiva estava aberta sobre a mesa, com o selo real rachado e dobrado. Lira-a tantas vezes que os vincos começavam a desaparecer no papel. Lá fora, o vento outonal trazia o aroma das folhas molhadas através da janela aberta. Para um homem que já tinha voado em missões de combate, o silêncio era insuportável. Tinha feito um telefonema nessa manhã, não para o rei, não para Guilherme, mas para Camila. "Foste sempre justa", disse ele suavemente. "Não peço simpatia, apenas compreensão." A resposta de Camila foi tipicamente comedida. "Andrew, não se trata de crueldade, mas sim de um desfecho. Não está a ser apagada. Está a ser-lhe permitida a paz, algo que a maioria de nós nunca terá." Agradeceu, desligou e ficou sentado sozinho durante muito tempo. De regresso a Buckingham, William reviu a versão final do seu discurso com Catherine. Estavam parados perto de uma janela alta, com vista para o pátio do palácio, onde a chuva riscava o vidro como lágrimas. "Estás a fazer a coisa certa", sussurrou ela, ajeitando os papéis nas mãos dele. "Não se trata de vergonha, mas de proteger o que resta." "Eu sei", disse ele, embora a sua voz revelasse dúvida. "Mas, quando digo o seu nome, não estou apenas a destituí-lo do cargo, estou a apagar parte do coração do meu pai." Catarina não respondeu. Não havia nada a dizer. A monarquia, assim como a própria coroa, era ao mesmo tempo uma herança e um fardo pesados, brilhantes e frios. Mais tarde, nessa noite, a equipa de comunicação ensaiou a logística, os ângulos de câmara, a iluminação e o timing. O plano era preciso. Às 9h da manhã seguinte, o príncipe William faria o discurso em direto da Galeria Este, com o brasão real atrás dele e um único microfone à sua frente. A declaração duraria menos de 3 minutos, seguida de uma breve nota de agradecimento à imprensa. A mensagem, a dignidade, a finalidade sem perguntas. A Ana ficou até ao fim dos preparativos. Ao sair da sala, virou-se para William e disse: "Serás recordado por isso, sabes, não por crueldade, mas por coragem." Conseguiu dar um leve sorriso. "Esperemos que a história concorde consigo." Naquela noite, Buckingham estava quieta. O rei retirou-se cedo, depois de rever, em silêncio, o discurso que o seu filho iria fazer. Acrescentou uma última nota manuscrita no rodapé do documento oficial: "Manuseie com compaixão." De seguida, voltou a colocar a pasta sobre a mesa e contemplou longamente o retrato da sua falecida mãe, a Rainha Isabel II, na Royal Lodge. Andrew sentou-se na biblioteca, com uma única lâmpada acesa ao lado. Serviu um copo de uísque, a mesma marca que costumava partilhar com os seus camaradas da marinha, e sussurrou: a ninguém em particular podia ter sido diferente. Lá fora, o grande parque de Windsor jazia sob um véu de nevoeiro. Os veados estavam inquietos, a noite estranhamente silenciosa. Algures entre aqueles dois grandes estados, Buckingham e Windsor, pairava a verdade não dita. A monarquia estava a desfazer-se do seu passado, uma parte dolorosa de cada vez. Ao amanhecer, os portões do palácio abrir-se-iam e William encararia as câmaras não como um príncipe que vinga a coroa, mas como um homem que tenta proteger o que restava da sua humanidade. Precisamente às 9h da manhã do dia 8 de outubro de 2025, as grandes portas do Palácio de Buckingham abriram-se para um enxame de câmaras. O ar lá fora estava frio e pesado, o tipo de manhã londrina em que a respiração se enevoa
e a cidade parece manter-se imóvel. Os repórteres estavam ombro a ombro, murmurando, segurando blocos de notas, à espera de uma declaração que todos sabiam que iria mudar o rumo da história real. No interior da Galeria Leste, o príncipe William estava sozinho atrás de um púlpito de carvalho polido. O brasão real brilhava sob as luzes do estúdio. Um leve eco de passos desapareceu, enquanto os funcionários se refugiavam atrás das cortinas. Por momentos, fechou os olhos e respirou fundo. Não era um comunicado de imprensa, era um ajuste de contas. Quando começou a falar, o seu tom era calmo, mas ressonante, carregando o peso de décadas de escândalo e tristeza. Após consulta a Sua Majestade o Rei, e em pleno respeito pelos anos de serviço de Sua Alteza Real, o Duque de York à nação, foi decidido que o Duque se retirará definitivamente de toda a vida pública. O seu futuro permanecerá privado, conduzido com o total apoio e compaixão da sua família. Fez uma pausa, o silêncio absoluto. Apenas o zumbido fraco dos microfones preenchia o vazio. Esta decisão não foi tomada de ânimo leve. Reflete o compromisso da nossa família com os valores de responsabilidade, dignidade e continuidade que sempre guiaram a coroa mesmo nos nossos momentos mais dolorosos. Com isto, o discurso terminou. Com apenas 2 minutos de duração, mas com o propósito de um sino fúnebre. William deu um passo atrás, acenou, uma vez, às câmaras e saiu do salão. As portas fecharam-se silenciosamente atrás dele, mas lá fora o caos instalara-se. A imprensa lançou-se num frenesim de flashes e gritos. Em poucos minutos, as manchetes espalharam-se pelo mundo. O príncipe William encerra para sempre a vida real de André. Buckingham traça um limite após décadas de controvérsia. A decisão de um filho, o silêncio de um irmão. Por toda a Londres, os televisores piscavam nos cafés e nas salas de estar. Alguns espectadores choraram baixinho, outros assentiram sombriamente. Para os britânicos mais velhos, foi como se a monarquia estivesse a limpar uma ferida antiga. Para as gerações mais novas, foi a prova de que nem os príncipes estão isentos de consequências. Entretanto, na Royal Lodge em Windsor, o Duque de York estava sentado em frente a uma televisão sem som, com as mãos cruzadas no braço da cadeira. Assistia ao discurso do sobrinho, sem se mexer. Quando a frase final ecoou, retirar-se definitivamente da vida pública, expirou lentamente e sussurrou: "Então é isto." O seu assessor parado, junto à porta, hesitou. "Alteza Real, gostaria que eu ligasse." Não disse Andrew suavemente. Não havia mais ninguém a quem ligar. Levantou-se, caminhou até a janela e olhou para o jardim. A chuva começara a cair novamente, traçando ligeiros rastos no vidro. Algures para lá das árvores. O castelo de Windsor erguia-se na névoa, símbolo de tudo aquilo a que pertencera um dia e que já não pertencia. Na Clarence House, o rei Carlos assistia ao anúncio sozinho no seu escritório. A câmara captou o rosto de William firme e solene. O rei fechou os olhos por um instante e disse ao seu criado: "Ele fez melhor do que eu." O criado, um homem que serviu a família durante 40 anos, assentiu em silêncio. De regresso a Buckingham, a equipa de comunicação do palácio divulgou um comunicado complementar. Elogiava as décadas de serviço público de Andrew, mas reafirmava o foco da família em restaurar a confiança e a unidade. Por detrás daquela linguagem polida, havia uma verdade demasiado pesada para ser impressa. A monarquia tinha amputado um dos seus para sobreviver. Mais tarde, nesse dia, William visitou o pai em privado. Charles parecia pálido, cansado, mas orgulhoso.
Falaste como um rei hoje, disse ao filho, mas não deixes que a coroa te endureça. Guilherme respondeu calmamente: Já aconteceu, pai. Ao cair da noite, Londres fervilhava de especulações. Alguns jornais chamaram William de corajoso, outros acusaram-no de crueldade. Mas a verdadeira história era bem mais simples. Um príncipe dissera o indizível e a monarquia escolhera o dever em vez do afeto. No Royal Lodge, as luzes diminuíram cedo. Andrew serviu-se de uma pequena bebida, ergueu-a em direção à imagem trêmula do sobrinho no ecrã da televisão e murmurou: Fizeste o que tinhas a fazer. Assim, desligou a televisão. Lá fora, a chuva caía com mais força, lavando os tranquilos relvados de Windsor, enquanto os portões do palácio se fechavam para a noite. A decisão tinha sido tomada, a história tinha sido reescrita, e o silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que os aplausos. Ao nascer do sol seguinte, a decisão da monarquia já se tornara o assunto do mundo. Todos os principais órgãos de comunicação social publicaram a mesma manchete com tons ligeiramente diferentes. O príncipe William confirma notícias comoventes sobre o príncipe André. O que vinha sendo sussurrado há meses era agora irrevogavelmente público. A imagem de William, solenemente de pé, sob o brasão real, foi reproduzida nos ecrãs de televisão, aplicações de notícias e feeds de redes sociais como um requiem real. No interior do palácio de Buckingham, os corredores fervilhavam de uma energia abafada. Os funcionários movimentavam-se com cuidado, falando em tons suaves, como se o próprio som pudesse quebrar a frágil paz. Para a equipa de comunicação, foi um ato de equilíbrio, manter a dignidade enquanto se lidava com a tempestade. Rascunhos de declarações foram distribuídos. Cada palavra foi revista em busca de empatia e moderação. A mensagem era clara. A monarquia avançava, não derrubando um dos seus. Mas por mais polidas que fossem as palavras, a verdade permanecia dolorosas. Um filho da falecida rainha fora oficialmente afastado do dever real. Na loja real, o ambiente era bem diferente. A casa de André, outrora movimentada, tornara-se silenciosa. A imprensa acampou do lado de fora dos portões, com as câmaras apontadas para o longo caminho de Gravilha, na esperança de ver o desgraçado príncipe, mas ninguém apareceu. As cortinas permaneceram fechadas. O único sinal visível de vida era uma única luz acesa no escritório do andar de cima, bem depois da meia-noite. As pessoas próximas descreveram um homem nem zangado, nem derrotado, mas uma figura vazia que finalmente compreendeu que não havia caminho de regresso. Um amigo, que falou com o duque nessa noite, disse mais tarde ao Telegraph que ele aceitou. Disse que preferia que terminassem tudo de uma vez do que deixá-lo desaparecer em pedaços. O comentário, embora breve, teve repercussões em todo o país. Na Clarence House, o rei Carlos recebia atualizações do seu secretário particular. Embora frágil, acompanhava cada detalhe de perto. Terá dito a um assessor que não há prazer em podar a árvore, mas que por vezes é preciso fazê-lo para que o jardim volte a crescer. As suas palavras captaram a filosofia sombria que definia agora a abordagem de Windsor. Menos riscos, menos sombras sem segundas oportunidades. A reação pública foi mista, mas em grande parte resignada. Sondagens realizadas em 24 horas mostraram que 69% dos britânicos apoiaram a decisão, considerando-a necessária para a credibilidade da monarquia. Mesmo assim, muitos sentiram pena. Os fóruns online encheram-se de comentários reflexivos, não de indignação, mas de melancolia. Cometeu os seus erros, escreveu um utilizador, mas não deixa de ser um filho, um irmão, um pai. E no final de contas, é isso que torna tudo tão triste. Internacionalmente,
o tom foi igualmente matizado. As emissoras americanas chamaram ao discurso de William uma aula magistral de liderança. Os média franceses apelidaram-na de La Monarchie du Devoir, a monarquia do dever, mas outros questionaram se a postura moral da coroa chegou tarde demais, com muito cuidado, para não ser inteiramente sincera. Na verdade, a linha entre a compaixão e a autopreservação nunca foi tão tênue. Entretanto, William continuou como se nada tivesse mudado. Ele e Catherine compareceram a uma consulta marcada no hospital pediátrico nessa mesma tarde. As câmaras apanharam-nos, sorrindo gentilmente, com a compostura inabalável. Era uma coreografia real clássica. A capacidade da coroa de seguir em frente, mesmo com corações partidos nos bastidores. No entanto, aqueles que viram William de perto naquele dia disseram que os seus olhos revelavam exaustão. O dever tinha sido cumprido, mas o custo estava escrito no silêncio entre as suas palavras. Nessa noite, foi entregue um pequeno envelope de Windsor para Buckingham, sem brasão, sem selo, apenas a letra inequivocamente de Andrews. O bilhete continha apenas uma linha. Diz-lhe que lhe desejo paz e que fez o que achava certo. Guilherme recebeu-o em silêncio. Dobrou-o uma vez e guardou-o na pasta sem dizer nada a ninguém. Ao cair da noite, o palácio voltou a estar calmo. Do lado de fora dos portões, as lâmpadas de Londres acendiam-se uma a uma, lançando uma luz dourada contra as grades de ferro. A tempestade tinha passado, mas o eco do que se perdera permanecia. E à medida que o mundo se adaptava a uma monarquia mais leve, num só nome, uma verdade tornou-se clara: o perdão pode curar feridas, mas a história nunca as esquece. Ao cair da noite, sobre Londres, as luzes do Palácio de Buckingham brilhavam contra o nevoeiro, majestosas, distantes e inalteradas no exterior, mas transportando dentro das suas paredes o peso de um fim. O anúncio do príncipe William não só encerrou um capítulo, como redesenhara os limites morais de uma monarquia que sempre viveu entre a tradição e a consequência. O que tinha sido feito era necessário. Mas necessário, na vida real, nunca significa indolor. Em Windsor, a noite caía tranquilamente sobre a loja real. O mundo do príncipe André reduzira-se ao silêncio de alguns funcionários leais a uma longa entrada de veículos e aos fantasmas do que poderia ter sido. Aqueles que o conheciam diziam que tinha encontrado uma espécie de paz, por mais frágil que fosse. Viveria os seus dias em reflexão, distante das cerimônias, mas não totalmente esquecido, pois em cada história real mesmo, as marcadas por escândalos, permanece uma sombra de humanidade imperfeita, mas familiar. Dentro do palácio, William trabalhava até altas horas da noite. As suas palavras daquela manhã ecoavam na sua mente: dever, dignidade e continuidade. Falara como herdeiro, mas sentia-se em cada centímetro filho e sobrinho. O que agora carregava não era o triunfo, mas a compreensão de que a liderança não se resume à perfeição, mas antes à coragem perante a imperfeição. E talvez seja essa a lição escondida nesta tragédia real: que a redenção nem sempre é pública e o perdão nem sempre significa retorno. Por vezes, o maior ato de responsabilidade é saber quando deixar ir, não para punir, mas para proteger o que resta. Enquanto a família real olha para o seu futuro, o mundo também observa, questionando se a compaixão e o dever podem realmente coexistir sob uma coroa que viu glória e tristeza. O que acha essa decisão foi justa, misericordiosa, ou ambas? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo e diga-nos de onde está a assistir.
Se acredita que cada queda pode ensinar algo sobre a graciosidade, não se esqueça de gostar deste vídeo, subscrever e juntar-se a nós para o próximo capítulo da história em constante evolução da família real.